Oi, meninas, tudo bem com vocês? Oi, Tudo ótimo. Bom tudo bem? dia, boa tarde, boa noite. Nossa, maior satisfação de estar aqui com vocês, poder gravar mais um programa a Conexões Cognitivas. É muito bom mesmo ter a companhia de vocês. Excelente, excelente. Muito bom estar com vocês. Beijos para vocês que estão aí do outro lado também. Legal. No programa de hoje, nós vamos falar um pouco sobre avaliação inicial. Claro, a gente não vai poder falar tudo sobre a avaliação inicial, porque senão levaríamos horas aqui, né? Porque é tema de uma aula completa, né? De TCC. Mas a gente vai falar brevemente, dando os principais caminhos, né, em relação à avaliação inicial. Então, eu gostaria de iniciar dizendo o seguinte, que a avaliação inicial, ela tem um protocolo. Então, o terapeuta, quando ele vai para a sessão de avaliação inicial, ele já tem um roteiro na cabeça dele, ou, eventualmente, quem está iniciando, tem até anotado esse roteiro no papel, para ele poder acompanhar e não deixar de seguir alguns detalhes importantes da avaliação inicial, né? Então, uma coisa que eu acredito que seja muito interessante da avaliação inicial é que o paciente ele toma conhecimento de como aquela sessão irá acontecer. Então, quando nós chegamos à sessão, nós falamos para o paciente, olha, essa sessão aqui é uma sessão de avaliação inicial, você se apresenta, mas você diz, então vai acontecer da seguinte forma essa sessão. E você diz para ele, eu vou pegar seus dados pessoais, por exemplo, na sequência eu vou pegar suas queixas, saber o motivo que te trouxe em busca de terapia, né? Vou te explicar o modelo da terapia cognitivo-comportamental e no final a gente vai fazer um feedback. Por exemplo, eu estou dando aqui bem passando, né? Como seria essa estruturação. Isso é importante porque o paciente, o cliente, ele precisa ter uma percepção de como essa sessão vai acontecer. Isso porque, normalmente, o paciente que não conhece terapia, que nunca esteve numa sessão, ele tende a estar ansioso. Quando você faz essa introdução, essa ansiedade tende a desaparecer. E aí você consegue conduzir uma sessão de uma maneira mais adequada. É isso mesmo, Rose? E o que vem a seguir, afinal de contas? Ô, Paulo, vamos lá, né? É importante a gente ter em mente que a avaliação inicial, ela tem uma estrutura, né? Ela tem um protocolo a seguir. Então, além de tudo isso que você falou, que eu concordo plenamente, quando se trata da queixa, por exemplo, a gente deve dar um olhar especial para isso, explorar muito bem essa queixa, né? Por exemplo, pedir um relato breve dessa queixa, desde quando o nosso cliente está sentindo, né, determinada situação que ele traz ali no momento. Então, explorar essa queixa é investigar, né? Se já buscou ajuda, se desde quando está sentindo, quanto tempo que faz que ele está sentindo, seja lá a ansiedade que ele está trazendo, ou algum problema, alguma dificuldade, ou aquela tristeza imensa, né? Se usa alguma medicação, se já buscou ajuda, se está sendo acompanhado por algum profissional. Então, explorar essa queixa é muito importante. Eu costumo fazer com meus pacientes, né, com meus clientes, como se fosse uma linha do tempo, né? Colocar nessa linha do tempo a queixa, né, principal ali, ou as queixas, muitas vezes vem outras queixas também juntos. Então, ali, como que ele se sente com relação àquilo que ele está trazendo? Quer ver um exemplo, né? Eu trouxe, digamos que o paciente chega dizendo sobre o seu humor. Então, eu estou sentindo muito triste, ultimamente eu não tenho ânimo para fazer nada, então eu não tenho vontade de sair da minha casa. Então, isso, né, quando ele começa a relatar, então, ouvir um pouco e aí começar a investigar, né? Desde quando isso está acontecendo? Quanto tempo faz que você está sentindo desta forma? Avaliar esse humor também. Você já sentiu isso em outros momentos da tua vida? É a primeira vez que você está sentindo assim?
Se já sentiu, como é que você lidou com isso? Você buscou ajuda quanto profissional? Você usou, né, por exemplo, investigar a parte de medicação? E aí, explorar essa queixa é muito importante, né? Por quê? Até porque quando né, o próximo passo, quando a gente for trabalhar lá com as nossas metas, por exemplo, é importante levar essa queixa também para a nossa lista de metas e depois para o nosso planejamento. Então, essa parte de queixa, eu gosto muito de explorar bastante. Eu acho que isso é muito importante para os terapeutas cognitivos comportamentais. E você, Cris? O que você acha disso? Uau, é muito bom ouvir vocês, né? Quando o Paulo fala da ansiedade do nosso cliente, a gente entende que nós, terapeutas, também temos essa ansiedade, enquanto, por exemplo, a gente está ouvindo a queixa, como você traz, né, Rose? Então, você está explorando tudo isso e você faz o quê? Você ouve porque você tem uma memória maravilhosa, ou você vai para o outro polo, você vai notar cada passo desse paciente. Então, o que você faz nessa hora? Como é que esse terapeuta cognitivo, comportamental, ele interpreta tudo isso, né? Que a Rose traz, essa exploração. Ele vai buscar padrões. Que padrões são esses? Como é a forma de pensar desse cliente em relação a essa queixa? Como ele pensa? Como ele pensa sobre a vida? Como ele sente, né? A Rose trouxe um exemplo maravilhoso, então, de um paciente que sente a emoção de tristeza de uma forma intensa. Desde quando é isso? Como ele sente a emoção? Ela é muito intensa? Além da tristeza, o que mais ele sente? Então, como é que ele enxerga a vida? Qual o padrão dele de comportamento? Ou seja, que estratégias ele usa para lidar, por exemplo, com essa questão da queixa? É isso que a gente vai anotando. A gente não faz um relato de cada vírgula. Pessoal, quem gosta de escrever, usa papel e caneta. O paciente ele não vai se sentir desconfortável. É o contrário, ele vai gostar de ver você anotando e você pode avisar, olha, eu faço anotações, porque eu não quero perder nada que seja importante. Eu que atendo muito online, eu faço as minhas anotações no computador. Então, eu crio os meus quadrados, onde eu coloco o quadrado, onde vai todos os pensamentos que eu vejo que aquele paciente repete. As emoções, quais são as emoções que ele mais diz que ele sente? Então, às vezes o paciente fala, tal coisa acontece, e eu fico tão ansioso, eu fico tão ansiosa. Então, a gente já sabe que o padrão dele, como ele sente, é a ansiedade. E eu não vou na festa. Não, eu acabo não fazendo as coisas. Como ele se comporta? Ele tem um perfil mais de evitação. E é isso que a gente tem que anotar. Bem, quando a gente tem tudo isso em mãos, como a Rose traz, nós vamos trabalhar para o nosso planejamento, nós vamos entender o que nós vamos trabalhar em cada elemento. E você, Neuzinha, o que você acha do que a gente está trazendo? É muito importante, porque você sempre agrega tanto, vai ser tão lindo te ouvir. Fala para a gente o que você traz sobre hoje. A gente quer te ouvir, Neuzinha. Você tem que tirar do mudo, que senão a gente não te ouve. Quero ver essa voz. Agora sim. Olha, eu estava aqui pensando, Cris, em tudo que vocês falaram, e juntando com uma informação que a gente deu na semana passada, que é o fato da terapia cognitiva ser mais breve. E ela é mais breve porque ela tem essa estrutura. Então, a avaliação inicial, todas as outras sessões, elas podem ocorrer até se repetirem em termos de assunto. A avaliação inicial é única. Então, como a Rose disse, tem que explorar bastante. E, para isso, precisa diminuir a ansiedade do nosso paciente. E a gente precisa ter o foco no paciente, ao invés de ficar anotando tantas coisas, não é? Então, tem muitas vantagens uma avaliação inicial. Uma delas é que ajuda a identificar os pensamentos disfuncionais do nosso paciente. E como ele traz isso de forma muito rica na avaliação inicial, né? A outra é quais são as metas, porque a gente vê as dificuldades do paciente, já começa a pensar em termos de metas, o que nós vamos trabalhar com ele.
A terapia cognitiva ela é personalizada, embora ela tenha uma linha de trabalho muito forte, porque ela é estruturada, mas cada paciente tem as suas próprias necessidades. Então, por ser personalizada, ela também é mais breve. Então, fazer a avaliação inicial, e ela é extremamente importante, ajuda a garantir que essa terapia tenha sucesso dentro desse modelo tão maravilhoso que é a TCC. Né? É isto. Voltando aí para o Paulo agora, hein? Nossa, é muito bom ouvir vocês, hein, meninas? Muito bom mesmo. Quanto conhecimento, né? Eu gostaria de pedir para a nossa audiência para que ela nos ajude na divulgação do programa. Então, compartilhe o vídeo com amigos, familiares, deixe seu like, principalmente no programa, porque isso ajuda o YouTube a reconhecer a importância do programa. Dessa forma, ele entrega para mais pessoas também e nos ajuda, então, né, a passar a informação para mais pessoas. Mais pessoas tendo conhecimento também irão passar o conhecimento para frente. Então, vamos fazer desse programa uma corrente de conhecimento, pessoal. Então, muito obrigado, viu, pela presença de vocês novamente, meninas. Né? Eu volto a reforçar aqui que é um orgulho, né, poder fazer esse programa com vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Então, até a próxima semana. Um grande beijo para vocês, tá? Beijos, até a próxima. Beijos para todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.